Bahia precisa de um lateral direito, de um lateral esquerdo, de um reserva para Gilberto, até de um reserva para o Danielzinho. O Bahia contrata zagueiro, 33 anos, Liger. Essa é a prioridade do Bahia, Rasta. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia, que joga hoje, mais conhecido como São João, Bahia e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Bahia, 21h30, estádio Pituacives, sexta rodada do Brasileirão, sexto jogo do Bahia, mas o adversário vai para o seu quinto jogo, e apesar de ter um jogo a menos, tem 100% de aproveitamento, tem mais pontos que o Bahia, 12 contra 8, Bahia com 5 jogos, não tem nem a pontuação do Atlético Paranaense e vai jogar contra um time que é chato jogando contra o Bahia, é muito chato. O Bahia tá com uma desvantagem assim absurda nos históricos de confronto. Em 38 jogos, Rasta, nós conseguimos perder 19 e vencer apenas 9. Foram 10 empates. Dentro de casa não tá muito diferente não, Rasta. Apesar de uma ligeira vantagem dentro de casa, foram 20 encontros, o Bahia venceu 7 e perdeu 6. Empatou 7, ou seja, é um time difícil. Eu sempre vejo o Atlético Paranaense como um adversário difícil, mesmo quando estava em situação muito diferente do que está hoje. O ano passado o Atlético Paranaense viveu uma situação meio conturbada ali no início do campeonato, teve momentos até que disputou o rebaixamento, mas mesmo assim conseguiu vencer o Bahia. Jogando lá no seu estádio, venceu de 1-0, e aqui na Fonte Nova o Bahia ainda esse ano, no dia 20 de janeiro, o Bahia venceu também com o mesmo placar, gol do Thiago, que veio da base do Sub-20 do Bahia. Em 2019, por exemplo, o Bahia perdeu as duas partidas, tomou 2-1 dentro de casa, tomou 1-0 lá em Curitiba, ou seja, é um adversário muito difícil. E na situação que ele se encontra atualmente, se torna mais difícil ainda. É um time que ainda não sabe o que é perder ou empatar no campeonato, vem com um time com garotos praticamente, cheio de meninos e botando para lenhar no Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse início de temporada, juntamente com o Bragantino, são os destaques aí do Campeonato Brasileiro. Apesar de não vir com o Babi, que hoje é o seu centroavante, o seu homem de referência, olha só, o Babi, que um dia desse estava no Botafogo perdendo o gol como se não houvesse amanhã, hoje está aí no Atlético Paranaense numa situação bem diferente. E o Bahia que se segure para não ser a próxima vítima. O Bahia que dentro de casa não está aproveitando as chances que tem. O Bahia jogou dentro de casa contra dois adversários numa situação bem diferente do Atlético Paranaense e não conseguiu vencer. Tanto o Inter quanto o Corinthians foram pontos que nós perdemos dentro de casa. Esses dois adversários que nesse momento apresentam fragilidade, apresentam problemas, está em uma situação conturbada, o Bahia não deveria deixar de vencer esses jogos. O Atlético Paranaense, por outro lado, é um time que o Bahia, além de historicamente tem dificuldade de vencer, quando não é no próprio campo, é com roubo de arbitragem, mas é um time chato que o Bahia não consegue vencer com facilidade. Porém, o futebol continua sendo uma caixinha de surpresa, e mesmo o Bahia jogando contra um adversário muito mais qualificado do que os dois anteriores que eu citei, não vejo nenhum problema em o Bahia vencer o Atlético Paranaense dentro de casa, mas vai ter que fazer muito mais do que tem feito, Rasta, muito mais. E eu espero que com a volta do Nino Paraíba, que finalmente vai voltar ao time, vai estrear no Brasileirão, cumpriu todos os 7 jogos que foi punido naquela briga lá do Bahia e Ceará na final da Copa do Nordeste pelo STJD, ficou 7 jogos fora, não conseguiu o efeito suspensivo no jogo anterior, mas agora estará de volta e eu espero que o Nino Paraíba esteja ainda no nível que ele estava antes de parar. Depois teve uma lesão, acho que deve se recuperou, teve a punição. Eu acho que agora o Bahia vai ter um lateral direito, porque antes o Bahia tinha o Renan Guedes, que teve ali os seus momentos de dificuldade, de qualidade, apresentou uns altos e baixos, mas a gente viu que deixou muito a desejar. Estávamos com o lateral direito capenga, assim como nós temos também no lateral esquerdo capenga, e vai ficar mais capenga ainda com a saída do Matheus Bahia. Tomou o terceiro amarelo no último jogo. Para mim, ele forçou aquele terceiro amarelo. Há aí rumores de que ele está de saída do Bahia, mas até então eu não sei. Porém, o que vai entrar em campo é Juninho Capixaba, Rasta, mais conhecido como Juninho Free Fire. E pode começar as orações, porque a gente não sabe o que vai acontecer naquela lateral esquerda, Rasta. Com Juninho Capixaba,
Juninho Free Fire, Juninho da Leite, Juninho da Braga, que na entrevista ele falou que as críticas da torcida são normais, mas a crítica que a gente pode fazer nesse momento não é ao time somente. Porque enquanto o Bahia está precisando urgentemente de laterais, tanto esquerdo quanto direito, mais ainda esquerdo, o nosso presidente contrata zagueiro. Zagueiro, Racha! Será que o Bahia precisa de zagueiro, principalmente com 33 anos? Será que essa é a prioridade? O Liger, que vem do Bragantino para o Bahia, é uma prioridade? Se a gente ficar hoje sem 2 zagueiros, será que os 2 zagueiros que entrem, os 2 zagueiros do banco, o Lucas Fonseca e o Luiz Otávio, vai entregar tão mal assim? Eu acho que não. Eu acho que uma zaga com Luiz Otávio e Lucas Fonseca não é tão ruim. Ruim é não ter um lateral esquerdo. Ruim é não ter um lateral direito. Isso é ruim. Uma zaga com... Eu prefiro uma zaga com Luiz Otávio e Lucas Fonseca do que uma lateral esquerda com Juninho Free Fire. Prefiro 1000 vezes. Não vou mentir, prefiro uma zaga com Luiz Otávio e Lucas Fonseca do que um lateral esquerdo com Juninho Capixaba, porque nesse momento ainda não foi recuperado. O Dado Cavalcante, que tem se tornado aí um recuperador de jogadores do Bahia, até então não sei se recuperou o Juninho Capixaba. Vamos ver no jogo de hoje. Vamos ver o que é que ele vai entregar no jogo de hoje, ou se vai entregar o jogo de hoje. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Bahia tem um jogo muito difícil, já caiu 2 posições na tabela, caiu para o Flamengo e para o Atlético Goianiense, ambos tomaram a 7ª e 8ª posição do Bahia. O Bahia hoje se encontra na 9ª posição com 8 pontos e precisa pontuar dentro de casa se quiser ir para algum lugar nesse Campeonato Brasileiro, porque se começar essa putaria de ficar perdendo pontos dentro de casa, já perdemos para o Inter, já perdemos para o Corinthians, pontos que eu continuo dizendo que foram pontos fáceis de ganhar. Agora não, agora nós temos pontos difíceis. Jogar contra o Atlético Paranaense, com a situação atual do Atlético Paranaense, é um jogo difícil, vencer será difícil, futebol é uma caixinha de surpresa, nada é impossível, mas será difícil. Então, salve-se quem puder. Bora Bahia, bora Barruts, beleza? Fui!